A Flórida se prepara para a chegada do furacão Milton. O fenômeno vai atingir o estado americano na noite de hoje. Confira as últimas informações com Malu Bacarim. Autoridades pediram que as cidades da costa oeste do estado fossem evacuadas e essa corrida contra o tempo está ainda mais desesperadora. As autoridades recalcularam o tempo para a chegada do fenômeno. Ele deve tocar o solo na noite desta quarta-feira. Os moradores continuam sendo retirados ou desafiando os avisos à medida que o furacão Milton se aproxima dos Estados Unidos com um enorme potencial destrutivo. Até a terça-feira, companhias aéreas adicionaram voos partindo de Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota para aliviar o congestionamento das rodovias. No entanto, agora o cenário é o oposto. 6 aeroportos internacionais da Flórida estão fechados, o maior deles o de Orlando. E mais de 1.700 voos foram cancelados nos Estados Unidos. A Agência Federal de Gestão de Emergências do país alertou que o furacão Milton provocará uma enchente mortal. O órgão também afirmou que estradas e até pontes na Flórida devem ser destruídas. O Serviço Meteorológico do país informou que o fenômeno foi rebaixado da categoria 5, a mais alta, mas isso altera pouco a ferocidade dos ventos e a forte tempestade que deve atingir o estado da Flórida. A cidade de Tampa e Sarasota, que foram danificadas pelo furacão Helene há 2 semanas, estão no caminho da tempestade. Autoridades pediram incessantemente que as pessoas em áreas de risco procurassem abrigo em locais seguros. O furacão avança com ventos máximos de 250 km por hora, de acordo com o Centro de Furacões dos Estados Unidos. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que Milton vai causar um impacto muito forte. Ainda temos estado de emergência para 51 condados da Flórida. O furacão Milton ainda é um furacão grande e muito forte. Atualmente é um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 250 km por hora. Isso é apenas um pouco abaixo da categoria 5. Embora haja esperança de que ele enfraqueça mais antes de atingir a costa, há grande confiança de que esse furacão vai causar um grande impacto e causar muitos danos. O presidente americano Joe Biden disse que essa pode ser a pior tempestade na Flórida em um século. Analistas indicam que os prejuízos causados pelo furacão podem passar de 100 bilhões de dólares. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas desempenham um papel na rápida intensificação de furacões. Pois é, agora há pouco o furacão caiu para a categoria 3, mas o Milton ainda pode se tornar o pior da história dos Estados Unidos. Acompanhe a reportagem de Camila Yunis. 2 semanas após a passagem do Helene, a Flórida vive momentos de tensão com a chegada do furacão Milton. Meteorologistas já estimam que o fenômeno pode bater recorde e ultrapassar o nível máximo da escala Saffir-Simpson. É através desse mecanismo que é medida a intensidade das tempestades. A escala vai de 1 a 5 e aumenta de acordo com a velocidade dos ventos e tamanho das ondas. Na última categoria, os ventos podem chegar a 250 km por hora e as ondas a 6 metros ou mais. Para especialistas, este furacão pode ser o pior já registrado. A meteorologista Maria Clara Sasaki explica por que essa tempestade é diferente das outras. Ele passou de categoria de ciclone, de tempestade, para furacão muito rápido, e mesmo quando ele já estava na categoria 1 de furacão, ele passou para a categoria 5 em menos de 24 horas. Então foi considerado uma evolução explosiva, né? Uma evolução muito rápida. Ele passou de 150 km por hora para 250, 260 km por hora. Então é uma intensidade muito rápida em um curto período de tempo. E isso que está chamando muita atenção dos meteorologistas, de todo mundo que está acompanhando, das autoridades. Os furacões, ciclones e tufões são os mesmos fenômenos meteorológicos. A diferença é apenas a localidade deles. Países que estão na linha do Equador têm condições favoráveis para a formação desses sistemas. Isso porque são áreas de baixa pressão atmosférica com temperaturas das águas do oceano mais elevadas, acima de 27 graus. Os desastres do furacão Milton podem ser incalculáveis, com muita água entrando no continente em um curto espaço de tempo, ondas grandes, ressacas e também ventanias. A passagem do fenômeno, no entanto, não deve ser demorada, porque depois de entrar em contato com a superfície terrestre, o furacão tende a perder força.
Um fenômeno como esse evidencia cada vez mais os impactos das mudanças climáticas. Isso porque a temperatura da Terra tem aumentado. E quanto mais calor no planeta, mais energia esses fenômenos têm para desenvolverem tempestades mais intensas. E isso serve para as tempestades que acontecem aqui no Brasil também, mesmo que não sejam furacões, ou ciclones extratropicais, os tornados que acontecem aqui, as microexplosões, que são sistemas de forte intensidade, acabam sendo mais intensos porque o planeta está mais aquecido. Então, sempre que a gente fala em aquecimento global, que fala em desastres, que fala em desastres naturais, a gente já pensa em eventos extremos ocorrendo com maior frequência e com maior intensidade. Há dias, os 15 milhões de norte-americanos que moram na região estão atentos. Praticamente todos os condados declararam estado de emergência com determinação de evacuação em toda a costa oeste da Flórida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem afirmado que a retirada dos moradores da região é uma questão de vida ou morte. Bom, claro que há um clima de tensão, de expectativa. A Jovem Pan vai continuar acompanhando. E eu vou dar as boas-vindas para os nossos comentaristas nessa quarta-feira, Dora Kramer e Cristiano Vilela também com a gente. Vilela, começo por você. Boa noite para você, bem-vindo. Olha, a gente já acompanhou muitos furacões nos Estados Unidos, os alertas que são feitos. Claro que é um desafio longe aqui de nós do Brasil, mas eu não me lembro de um furacão em que houve tanta expectativa. Claro que a meteorologia avançou, as estruturas estão mais amplas em relação aos alertas para a população, mas esse furacão, não sabemos ainda a dimensão de estragos, mas de qualquer forma é algo que chama atenção, não é? Boa noite. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, ótima noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Realmente estamos diante de um furacão que tem tido um grau de alerta e um alerta na sociedade dos Estados Unidos e em todo o mundo, naturalmente, por conta da força e da gravidade que pode causar a presença desse furacão. Conversei hoje ainda com pessoas familiares, pessoas conhecidas que vivem na região e todos relatando a expectativa realmente que se vive na localidade, na televisão, nos meios de comunicação, enfim, todo mundo se preparando para esse que pode ser, inclusive, o pior furacão já registrado nos Estados Unidos. A gente torce aqui do Brasil, um pouco acostumados com fenômenos dessa natureza, a gente torce para que seja o mais moderado possível e para que a gente não tenha vítimas e o grau de destruição seja o menor possível. Bom, a chegada do furacão Milton deixa os brasileiros que vivem na Flórida, claro, apreensivos, isso não seria diferente. Temos aqui uma convidada, Michele Tomás de Amorim, que reside em Orlando há um ano. Oi, Michele, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan, boa noite para você. E eu quero já começar te perguntando, você está efetivamente em qual ponto da região? Houve um alerta aí para que vocês deixassem as casas ou não? A situação aparentemente aí pode ser mais tranquila. O que já passaram para vocês aí? Bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Eu estou aqui na região de Orlando. Nós temos alertas para nós ficarmos em casa no momento. A nossa zona não está em alerta de evacuação. A zona que está de evacuação é a zona A e B. Nós estamos na zona C. Então, por enquanto, nós temos que ficarmos seguros em casa mesmo. Bom, o que você fez nos últimos dias quando chegaram os alertas? Você foi ao supermercado, conseguiu estocar água, comida? Como é que você fez para se virar nesses últimos dias aí? Porque os alertas foram muito amplos, não é? Foram amplos, foram bem antes. No primeiro dia que eles deram o alerta, eu fui ao mercado, eu não consegui achar água. Gasolina também, nós não conseguimos achar. A minha sorte, teve um furacão a semana passada, então nós já tínhamos água estocada. Ontem de noite eu consegui achar um posto de gasolina na madrugada que eles tinham já reposto a gasolina, então nós conseguimos abastecer o carro, mas está bem complicado nessa parte de abastecimento. Ô Michele, chove já por aí? Você percebe uma ventania um pouco maior, mesmo não sendo a área em que as autoridades orientaram para que vocês deixassem as casas? O que vem acontecendo com o tempo nesses últimos dias ou nas últimas horas, né? Nas últimas horas vem chovendo bastante. Começou alguns minutos atrás um vento forte. Então nós estamos aguardando que até umas 11 horas, 1 hora da manhã ele chegue aqui. Aí vocês estão com 1 hora a menos, é isso? Isso. Sei. E deixa eu te perguntar o seguinte, você mora em casa, mora em prédio,
aí ao redor do seu condomínio? O que as pessoas estão fazendo? Há alguma orientação para se deslocar para algum cômodo mais fechado, ficar longe de janelas? Quais são as orientações que passaram para vocês? Nós moramos em um condomínio, a minha casa é casa germinada. As orientações que nós temos é que vamos dormir hoje no closet, onde não tem janela, ficar longe das janelas. O condomínio onde eu moro é um condomínio novo, então ele está no Código Civil novo da Flórida. Então eles são a prova de furacão até categoria 5. As janelas são a prova de furacão, a construção é uma construção nova, é uma construção segura, por isso que nós optamos por ficarmos aqui. Inclusive, a residência, os nossos vizinhos, todos ficaram nas casas. Por enquanto, é isso, é manter segurança dentro de casa. Agora, Michele, eu pergunto para você o seguinte, você mora com quem aí? Se você mora sozinha ou mora com algum parente, enfim. E a sua família aqui no Brasil, qual que é a apreensão? Você consegue falar com eles sistematicamente? Obviamente você continua com energia por aí, internet também, infelizmente? Estamos com energia, com internet, graças a Deus. A minha família, estou atualizando eles a todo momento. Mora eu, meu esposo e meu filho de 4 anos aqui. E nós estamos em contato com eles, tranquilizando, porque muitas pessoas estão achando que é para evacuar da Flórida, e não é da Flórida. São de alguns estados que estão perto da costa, perto do mar, né? Não é a Flórida inteira que tem que evacuar da casa. Agora, mesmo com a recomendação aí na região que você mora, para que as pessoas não deixassem as residências, muita gente saiu daí, o que você pode falar sobre isso? Onde eu moro, poucas pessoas deixaram. A maioria está aqui tranquilamente, porque nós não moramos perto do mar, então quando o furacão chegar, ele vai chegar em menos categoria. Uhum. Vai ter inundações? Sim, claro, porque nós estamos em cima de um pântano, né? Pode ter enchentes, queda de energia, mas não nada que vai inundar, igual vai ser na costa. Eu falei que você já mora aí há 1 ano, você já passou por algum outro furacão? O Helene, que recentemente atingiu os Estados Unidos, você sofreu alguma consequência desse furacão? Ele chegou aqui no meu estado como tempestade tropical. O ano passado teve furacões, como todos os anos tem, mas nada em grande categoria como o furacão Milton. E mais uma questão sobre o que as autoridades vêm fazendo de alertas. Esses alertas chegam como para vocês? Chegam via SMS, pelo celular, ou autoridades passam na região orientando para que vocês, no caso, não precisassem deixar a casa? Há, inclusive, um aplicativo específico, né, para alertas de furacões aí nos Estados Unidos. Vocês usam isso? Tem informações sobre isso? Sim, nós recebemos por mensagem no celular. As mensagens, elas apitam, assim, estrondosamente. E a cada minuto que eles estão atualizando, eles mandam mensagem para a gente, sempre. E você falou que tem um filho de 5 anos, né? Como é que vocês conversam com ele? Ele também tem informações? Obviamente fica apreensivo. Como que vocês fazem para conversar com ele? Ele está bem tranquilo. Nós explicamos que vai ter o furacão e que nós estamos seguros dentro de casa. Então, ele está bem tranquilo quanto a isso. Você faz o que aí? O seu marido também? O que vocês fazem? Nós viemos como estudante. Como estudantes. Certo. E, obviamente, no local em que você estuda, qual foi a recomendação? Desde quando vocês estão sem aula? A recomendação é ficar em casa. Essa semana, desde ontem, estamos sem aula. Só vai retornar às aulas na segunda-feira mesmo. E como é que está o estoque de mantimentos? Você falou que já foi ao supermercado, você logo no começo já também teve dificuldades de encontrar alguns mantimentos. O que mais faltava já nas prateleiras por aí, Michele? Gás, bateria, pilha, água. Todos os mercados você não achava água, gasolina, vários postos de gasolina fechados. Bastante mantimento, essas coisas que é mais necessárias. Por exemplo, miojo, coisas que é para fazer rápido. Tudo isso foi acabando assim rapidamente. Sorte que eu tinha feito uma compra alguns dias antes de começar os alertas.
E em relação ao abastecimento de energia, de água, você não sofreu nenhum impacto em relação a isso? Não houve queda de energia e depois voltou, por mais que você esteja no local distante de onde se prevê a passagem do furacão? Não, nossa energia está normalmente. Nós temos o gerador do carro, já está tudo sob controle. Caso caia a energia, a gente consegue recuperar. Como é que funciona isso? Vocês têm um gerador? No carro. No carro. Dentro do carro tem uma tomada e você pode ligar em aparelhos eletrônicos, carregar celular. É mais para emergência mesmo. Uhum. E o veículo está a céu aberto ou está em um local coberto? Está em local coberto na garagem. Uhum. E em relação aos seus parentes aqui no Brasil, que a gente já falou sobre isso, qual é a preocupação, por exemplo, da sua família? Chegaram a falar para você sair daí ou não? Você conseguiu convencê-los dizendo, olha, as autoridades aqui falam que eu posso continuar por aqui. Não há, claro, na comparação com as outras regiões, um perigo maior. Sim, a minha maior dificuldade foi explicar para eles que eu não moro perto do mar, que aqui está tudo sob controle. Eles queriam que eu saísse daqui urgentemente, porque todo mundo está saindo da Flórida, e não é a Flórida, é só alguns estados. O meu estado está, sim, em alerta, mas não é de inundação, igual vai ter, por exemplo, em Tampa. Perfeito. Michele Tomás de Amorim, que é uma brasileira que está há 1 ano em Orlando. Olha, Michele, que dê tudo certo por aí, a gente vai voltar a se falar. Você pode nos atender outras vezes, contando a situação por aí. Espero que tudo esteja bem e fique bem para a sua família e quem mora aí, quem mora no seu entorno. Muito obrigado, até a próxima e um abraço. Obrigada e boa noite. Boa noite.